Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Olá, boa noite. Você é muito bem-vindo a esse tempo de reflexão e oração. Eu gostaria de usar esse tempo que Deus nos permite para poder encorajá-lo a fazer algumas reflexões. Muitas vezes na vida, nós descobrimos que nós simplesmente estamos
em movimento, estamos indo, às vezes passando pela vida como alguém que de viagem vai adiante e nem observa o que está ao redor. Muitas vezes nós descobrimos que as pressões da vida e as responsabilidades roubam de nós a oportunidade de parar, de refletir, de experimentar coisas novas e de ter experiências que vão dar valor à nossa vida. Mas eu acredito que em dias como os que nós estamos vivendo, esses dias de epidemia, na verdade hoje estamos no dia 93 dessa fase. Eu creio que momentos como esse servem como pausas para refletir, assimilar e reorganizar. Pense nisso. Nós estamos passando dias difíceis e diferentes. Há famílias sobrecarregadas e sofrendo com a enfermidade de entes queridos. O comércio está diminuído. O movimento das pessoas, as oportunidades. Queridos, de forma geral, nós estamos em um momento de pausa. Não é o momento do fim propriamente dito, não é o fim do mundo, as coisas tendem a voltar ao normal. Mas nós estamos pausados, com oportunidade para refletir, para assimilar e para reorganizar o rumo da nossa vida. E eu gostaria de usar esse tempo, essa oportunidade, para convidá-lo a um tempo de reflexão, refletindo sobre a vida, refletindo sobre o mundo e sobre nós mesmos, tentando assimilar fatos e eventos que, por vezes, nós nem dedicamos atenção a isso. E, de alguma forma, também, individualmente, oferecendo um tempo de reflexão que inspire reorganização, um direcionamento e convidando cada um a tomar decisões para o bem de cada um, para a família de cada um, que vai estreitar relacionamento com Deus e promover utilidade e bom resultado, bom fruto para a comunidade onde a gente vive. Então, nesse tempo, eu quero convidá-lo a refletir sobre a vida. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que dos céus Ele nos esclareça. Oremos. Amado Pai, eu quero te agradecer nesse momento por essa oportunidade. Agradeço porque há pessoas aqui dispostas, disponíveis a ouvir esse conteúdo. Eu não gostaria, Pai, de ser a pessoa que fala a elas o que vem de mim e o que é meu mesmo, não. O desejo do meu coração é de ser voz do Senhor e de ser um instrumento para que a verdade do Deus Criador alcance o coração de cada pessoa. Por favor, Deus, seja com cada um que está ouvindo e nos abençoe e nos guie nesse processo de reflexão, de assimilação, de reorganização. Ajuda-nos a pensar sobre elementos importantes e que a reflexão que o Senhor nos propõe possa inspirar mudança de vida e melhoria de vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Falar sobre vida pode parecer algo muito banal e bastante corriqueiro, como se alguém dissesse, olha, isso é chover no molhado. Bem, eu acredito que muitas pessoas estão precisando refletir sobre o mundo de forma geral, a vida de forma geral, mas refletir sobre a própria vida. Antes de considerarmos esse fato, é preciso entender que existe no mundo afora uma série de questões e perguntas e dúvidas, e a grande pergunta é: a vida é um mero acaso? Será que a vida é o resultado da explosão, é resultado de uma colisão de partículas que estão suspensas no espaço? Será que de fato a origem da vida é tão casual, aleatória assim? Talvez alguém possa fazer outras perguntas do tipo:
Será que a vida não é a brincadeira de mau gosto de um Deus que colocou você e eu aqui para que a gente pudesse penar, sofrer? Será que é isso? Bem, existem muitas teorias sobre a vida. Uma origem casual, um mundo onde nós vivemos sofrendo. Há pessoas mais negativas que falam, não, o inferno é aqui, essa vida é dura, sofrida. Quantas vezes nós observamos que há pessoas sequeladas, marcadas e feridas ao longo da vida, que veem na própria vida algo ruim, uma má oportunidade, e veem na vida algo que não é benéfico e que não é precioso, digno de ser vivido e digno de receber a nossa aprovação. Infelizmente, há muitas pessoas que, quando pensam na vida, podem pensar de forma vazia, triste e muitas vezes culpar a própria vida pelas frustrações que vivem. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida precisa ser vista a partir de uma perspectiva saudável. Precisa ser vista a partir de um olhar que está aberto e que está ao alcance da orientação mais perfeita que o homem pode ter, que é a orientação que dos céus Deus nos dá pela Bíblia Sagrada. E eu gostaria de dizer para vocês que a Bíblia nos dá uma série de ferramentas. A Bíblia nos dá uma série de conteúdos que podem nos fazer entender a vida de uma forma clara. Pense comigo no que diz o relato de Gênesis. A palavra Gênesis significa começo. E aquele conteúdo, aquela mensagem foi dada por Deus a Moisés como uma forma de dizer que Deus criou todas as coisas. Talvez você diga assim, Tiago, mas o livro do Gênesis não dá todos os detalhes. O livro do Gênesis, ele parece incompleto. Será que ele narra tudo, todos os detalhes da existência e do início da vida humana? A resposta é óbvia, não. E, de fato, o livro do Gênesis, eu creio que ele não tem a prerrogativa de responder todas as perguntas. Mas a intenção é dizer que Deus criou tudo a partir do nada, que Deus deu origem à raça humana e como, desde o princípio, a raça humana distanciou-se do seu Criador. Mas mesmo com aquele relato que temos, nós podemos nos contentar em ver como o capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que Deus criou o céu e terra, que a terra estava sem forma e vazia, mas que Deus começou um ato criativo pela luz, terminando com a criação do homem, do ser humano, homem e mulher. O relato do capítulo 1, aliado com o capítulo 2, versículo 7, faz a gente entender que Deus criou o homem do pó da terra. Ou seja, Deus usou uma matéria existente e dessa matéria Deus formou o homem e, consequentemente, depois a mulher. Então pensem comigo, a Bíblia diz que Deus fez o homem de uma matéria, de um elemento corruptível, ou seja, de um elemento que tem validade limitada e que não é em si mesmo capaz de permanecer e perdurar eternamente. Porque o homem foi feito de elementos da natureza, o homem foi feito do pó da terra, o homem é barro, pensando numa perspectiva mais simples, o corpo humano, ele tem um prazo de validade. Mas é curioso que quando Deus forma o corpo humano, a Bíblia fala que Deus então soprou no homem, soprou na narina humana, ou seja, soprou para dentro do homem o fôlego de vida, ou poderíamos dizer que Deus soprou dentro do homem a força, a energia, a alma dentro do homem, uma matéria inanimada,
com elementos corruptíveis, ela recebe então do próprio Deus aquilo que o torna vivo. Queridos, talvez, falando disso, você pode passar batido por esse detalhe, mas veja, quando a Bíblia fala que Deus soprou, a Bíblia está dizendo que Deus transferiu algo que é dele para dentro do ser humano. Ou seja, para que o homem pudesse ter vida, ser um ser vivo e não apenas um objeto, uma matéria, o próprio Criador soprou algo que é dele, naturalmente dele, que está nele, para dentro do homem. E assim então, depois de receber o fôlego de vida, o homem se torna uma alma viva. Eu creio que esse pensamento, ele nos faz assimilar desde esse primeiro momento, que a vida então é uma dádiva que vem do próprio Deus e que, soprada a partir dele, foi dada ao ser humano, à raça humana. Deus então, ele deu forma ao mundo. Ele deu forma ao mundo natural, ao mundo animal. Deus deu forma ao universo de maneira geral, aos astros, e Deus formou todas as coisas. Mas Deus apenas não deu forma, ele deu propósito. Quando nós lemos Gênesis capítulos 1 e 2, nós vemos que Deus criou todas as coisas, colocou ordem nas coisas, e Deus disse: multiplica, cresça, domine, cultive. É como se Deus estivesse dizendo para o homem, que era o administrador e cuidador da criação, é como se Deus dissesse: olha, Adão, eu dou a você e aos seus descendentes, seus e de Eva, a responsabilidade de cuidar, de cultivar e de administrar essa criação, no sentido de que ela deveria crescer, progredir. É como se Deus dissesse: olha, faça crescer, faça evoluir, promova melhoramento. Sabe de uma coisa? Essa história tem sido alvo de muita crítica. O que, no meu entendimento, enquanto pessoa, eu acredito que a outra proposta que é feita, quando se rejeita a criação de um ser capaz criando, ela não é digna de crédito. Acaso poderia criar algo tão perfeito e harmonioso? Será que o nada poderia criar tudo? A própria lei da ciência vai dizer que vida é gerada a partir de vida. E é por isso que, ao lermos o relato do Gênesis, é possível ver Deus falando, Deus soprando, Deus tirando de si. Claro que não é tirado, Deus não tem diminuído o que é seu, mas é Deus oferecendo algo que está nele, no ato criativo, dando não apenas forma, mas propósito à criação. Em Hebreus capítulo 11, os 3 primeiros versículos dizem que fé é importante e que pela fé cremos que Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, e que pela palavra de Deus tudo veio à existência. É um ato de fé, é um ato de acreditar naquilo que os olhos não viram. É um ato que exige confiança. E fé é o que Deus busca no ser humano. Eu creio que nós podemos desenvolver um pouco mais essa ideia. E eu quero ler com você alguns versículos no Salmo 104. Se você tiver com sua Bíblia, abra por favor no Salmo 104 e veja comigo o que diz alguns versículos. Olha o versículo 1 quando diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Queridos, se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver o salmista fazendo um discurso sobre como esse Deus glorioso e vestido de majestade
como Ele, em toda a sua magnificência, grandiosidade, magnitude, como Ele deu origem e forma a todas as coisas. Mas veja comigo o versículo 24, quando diz a seguinte palavra que fala: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria o Senhor fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Veja, é como se o salmista cantasse dizendo: é do Senhor que todas as coisas vieram. Tudo o que há no mundo, na verdade, veio de ti. As riquezas e belezas da vida foram sopradas, faladas e produzidas, vindas e originadas a partir da tua própria riqueza e beleza. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dê de comer no tempo certo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Queridos, olha isso. Deus provendo, Deus criando, Deus sustentando, Deus mantendo em harmonia tudo o que Ele formou, tudo o que Ele deu propósito, é Deus cuidando da sua criação. O salmista, quando fala essa palavra, tendo recebido inspiração do próprio Deus para falar, Deus está usando o salmista para narrar aquilo que de fato aconteceu. E a continuidade do texto diz: a glória do Senhor, ela seja para sempre. Exulte o Senhor por causa das obras dele. Com o olhar dele, ele faz a terra tremer, ele toca as montanhas e elas começam a fumegar. Eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, durante a minha vida. Olha como é interessante a ideia do salmista. Se Deus é assim tão grandioso, ele merece o reconhecimento. Queridos, Deus fez o mundo perfeito. Deus criou todas as coisas de uma forma bela. O livro de Eclesiastes diz: Deus fez tudo perfeito a seu tempo, mas o homem se meteu em muitas astúcias. A Bíblia narra no início da história, no Gênesis, como Deus cria tudo e como Deus dá um adjetivo muito claro a respeito daquilo que foi criado. Deus diz: é muito bom. Pouco tempo depois, a maldade, ela predomina e toma conta do homem e da criação. E Deus diz: maldita é a terra por causa da desobediência humana. O capítulo 6, capítulo 8 do Gênesis vai dizer como que em pouco tempo a terra estava cheia de maldade e como é mau o impulso do homem desde que ele é jovem. É um exemplo simples esse que vou te dar, mas no meu entendimento ele esclarece o conceito. Imagine comigo que a criação de Deus é como um relógio bem construído por um relojoeiro capaz. Ele funciona direitinho. Ele é de qualidade, bem ajustado, harmonioso. Ele tem um tic-tac bem compassado. Mas chega um menino mal criado, bagunceiro, e pega o relógio e começa a bater com ele, brincando, abusando daquilo, e ele começa a bater. Sabe o que acontece? Aquele relógio bem feito, que funciona de forma ajustada, bem regulada, ele perde essa propriedade de ajuste. Ele ainda funciona, mas não como antes.
Eu digo para você uma coisa: o homem andou batendo o reloginho que Deus criou. A raça humana andou agredindo, ferindo, maculando, corrompendo a criação perfeita de Deus. Se o homem não tivesse dado as costas para o seu Criador, se o homem não tivesse sido dominado por uma natureza malvada, se ele tivesse andado conforme o ritmo ditado pelo Criador, que deu forma e propósito a todas as coisas, certamente o mundo estaria funcionando como um reloginho ajustado que dá o tempo e que funciona corretamente. Mas a maldade humana não paralisou o funcionamento da criação de Deus, mas prejudicou, corrompeu, e a criação funciona hoje assim, maculada e corrompida. E a culpa não é do Criador. A culpa não é do fabricante. A culpa é da pessoa que trouxe e que promove e que produz esse mal-estar. O homem tem desregrado a criação de Deus. O homem tem maculado a criação de Deus, queridos. Se esse é um tempo de reflexão e assimilação, eu quero convidá-lo a refletir, para assimilar. A criação, ela ainda hoje, em alguns lugares da terra, ela parece fluir com uma beleza e com naturalidade. Mas quando chega o homem, com a sua ganância e cobiça, com a sua maldade e com o seu destempero, ele corrompe aquilo. Existem paisagens lindas que assim ficam até a chegada do homem, que destrói as árvores, que muda aquele ambiente, que polui os rios, que mata os animais e que destrói todas as coisas. É o homem quem suja as ruas. É o homem quem polui o mundo. É o homem quem mata o próximo. É o homem quem agride o próximo. É o homem quem pega aquilo que não é dele de direito. É o homem que passa por cima do outro para levar vantagem e para ter prioridade em relação a outros como ele. É o homem quem tem maculado a criação. E sabe o que é um ato insensato? É o mundo olhar para o céu e dizer: Deus, por que o Senhor não faz nada? Como se Deus fosse culpado pelos atos maus que nós praticamos e pelos atos bons que nós negligenciamos. Queridos, não dá para apontar o dedo para o céu e dizer: Deus é culpado. Deveríamos apontar o dedo para nós e dizer: nós somos culpados. Porque nós praticamos coisas ruins e nós negligenciamos a prática do bem. Quando Deus formou céu e terra, quando Deus formou o ser humano, Deus deu propósito. E o propósito de Deus é: domina, multiplica, cultiva. É como se Deus estivesse dizendo que a raça humana deveria cuidar, fazer crescer e desenvolver aquilo que foi criado. E eu te pergunto, será que de fato nós estamos cuidando, cultivando? Será que de fato nós estamos fazendo crescer e melhorar? Será que nós estamos dominando a criação como que cuidadores dos seres criados? Seja honesto na resposta. Você logo vai constatar que nós não administramos, que nós não cuidamos, nós usamos. Podemos dizer, abusamos para nosso próprio interesse, sem produzir equilíbrio e bem-estar para as outras pessoas e também para a criação de uma forma geral. Queridos, a vida não é fruto do acaso. Não é a colisão de elementos. Isso é insensato.
Não é também o fato de que fomos colocados no mundo para sofrer, muito pelo contrário. O mundo é lindo e belo e há muita coisa boa para experimentar. Deus soprou em nós algo que é dele. Ele formou e deu significado. Em toda a magnificência de Deus, Deus fez todas as coisas. E Deus não apenas fez, como Deus também sustenta todas as coisas. Será que você é capaz de ver isso? Será que, nesse momento, você pode olhar para o mundo e dizer, olha, que privilégio eu tenho. Sou a criação mais capaz de Deus. E tenho uma responsabilidade nesse mundo de Deus de produzir crescimento, qualidade e melhoramento, porque Deus me deu esse privilégio. Vamos pensar um pouco mais. Nós vimos versículos no Salmo 104. Eu te convido ao Salmo 33. Veja comigo alguns detalhes, pequenos detalhes. Veja o versículo 6, 7 e 9, que diz: os céus, pela palavra de Deus, foram feitos, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório ele encerra as grandes ondas. O versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Queridos, olha isso. A palavra aqui fala que Deus fez, que Ele soprou, que Ele ajunta, que Ele encerra ou contém, que Ele falou e tudo aconteceu. Ele deu a sua ordem e todas as coisas vieram a existir. Deus disse, haja luz, e assim houve luz. Deus foi criando e tudo foi acontecendo. Alguém que é vivo produziu vida. Alguém capaz gerou uma criação harmoniosa. Aquele reloginho que funciona direitinho. Foi necessário alguém capaz que fizesse tudo. Mas ele não apenas fez. Olha o versículo 13 que diz: o Senhor olha dos céus, ele vê os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles. Ele contempla todas as obras humanas. Olha como alguns verbos aqui são interessantes. O verbo olhar, ver, observar e contemplar. Deus tem visto todas as coisas, queridos. Deus não criou tudo e simplesmente deixou tudo. Deus não edificou esse mundo e saiu de viagem, foi para longe e deixou tudo de qualquer forma ao léu. Não. Deus ele criou com intenção e propósito. E Deus contempla a sua criação. Deus tem observado todos os passos, toda a caminhada da sua criação. Geração veio, geração se foi. Deus tem contemplado. São tantos anos de existência da raça humana e aqui estamos nós. Superamos gerações anteriores. Seremos superados por gerações futuras. Deus tem visto todas as coisas. Deus criou e vê. Mas existe algo que é importante para nós, um elemento necessário. Veja comigo o versículo 10, versículo 11 e depois o 16, que diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração perduram por gerações. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Sabe por que a palavra fala isso? Porque Deus é soberano.
Não há quem possa fugir do olhar de Deus. E não há quem possa evitar a ação de Deus. Se Deus quer, Ele frustra o plano humano. Se Deus quiser, Ele anula aquilo que as pessoas têm planejado. Os homens podem se ajuntar, mas um ato de Deus muda toda a história. O relato daquilo que os homens estavam construindo na região da Caldeia, Babilônia, eles estavam lá erguendo uma torre, um plano audacioso que faria com que o nome deles fosse celebrado para sempre. Eles estavam construindo um zigurate, uma torre, para tornar o nome deles conhecido. O plano ia bem, mas Deus pôs um fim. Os homens podem se juntar, eles podem começar e construir coisas preciosas, mas se Deus disser, para, tudo para, porque Deus é assim. Deus, Ele pôde reter as águas do Mar Vermelho para que Moisés passasse. Deus pôde reter as águas do Jordão para que Josué passasse. Deus fez muitas coisas preciosas e ao longo de toda a história nós vemos o agir de Deus na criação, frustrando planos, concretizando planos impossíveis, porque Deus é soberano. Ele criou todas as coisas, Ele vê todas as coisas, mas Ele governa sobre todas as coisas. E a pergunta que fica é: como eu posso me posicionar diante de um Deus como esse? Bem, olha o versículo 8 que diz: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Olha o versículo 18 que diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Tema ao Deus Criador. Deposite sua esperança no Deus Criador. Queridos, o Criador, Ele espera de nós que possamos temer, respeitar e honrar o seu nome. Nós estamos pensando sobre a vida. Ela não é casual, é um ato de um Deus que deu forma e propósito. Versículo 20 desse mesmo salmo, quando diz: nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu creio do fundo do meu coração que o desejo de Deus é que cada pessoa possa fazer essa confissão de reconhecimento, essa confissão de entrega, de respeito, de honra, essa confissão de que nós queremos estar harmonizados com o nosso Criador, fazendo da nossa vida uma vida harmoniosa com os planos dele e com os propósitos que ele tem para a nossa vida. Queridos, imagine que coisa preciosa se todos pudéssemos dizer todos os dias: Senhor, a nossa alma, ela espera no Senhor. Porque o Senhor é o auxílio nosso, o nosso escudo. Olha isso que precioso. O nosso coração se alegra no Senhor, porque nós temos confiança em Ti. E Deus exerce misericórdia a nosso respeito e cuida da nossa vida. Queridos, tenha essa confiança. Veja Deus por essa ótica. Por mais
que vivamos em um mundo de incredulidade, por mais que a gente vive um mundo que tem tentado apagar o nome do Criador, nós precisamos nos apegar mais e mais àquele que nos fez, aquele que transmitiu de si para nós a vida, porque a vida está nele. A vida não é uma jornada para sofrer. Deus nos deu um propósito. E nós seremos cada vez mais realizados nessa vida se nós reconhecermos em Deus auxílio, escudo, alegria, aquele que cuida de nós. Eu quero te levar a refletir em alguns princípios, já que estamos falando de vida, sobre Criador da vida, propósito da vida. Deus criou e deu plano. Cultiva, administra, faz crescer, esteja harmonizado comigo. Cuidado, queridos. Existem muitas pessoas que estão desperdiçando os 80, 90 ou 100 anos da vida, gritando: Deus não existe, Deus é mau, Deus não cuida da criação. Tem muitas pessoas desperdiçando a vida fazendo isso. Mas sabe, o homem passa, desperdiçando a vida com indignação, com frustração, exalando ignorância. Como é triste quando a gente vê pessoas o tempo todo externando aquela coisa ruim que tem aqui dentro, dizendo: Deus não existe, isso não é nada, isso tudo é mentira. Sabe? Eu não sei se você consegue perceber. Não é que há ali uma grande inteligência, muito pelo contrário. Aquilo parece revelar frustração, vazio, indignação e medo. E as pessoas perdem tempo querendo destruir aquele que continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Quantos ao longo da história já não gritaram isso e simplesmente passaram? O mundo continua, Deus continua e as pessoas simplesmente perderam tempo. Deus é Ele quem atribui valor à matéria. Se Deus não tivesse soprado o fôlego de vida sobre e para dentro do homem, o homem seria um objeto. Mas Deus deu vida, energia, uma alma. Queridos, se você quer experimentar valor nos elementos da vida, permita que Deus dê o valor correto e que Deus te mostre o valor correto de todas as coisas. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito ruins em atribuir valor às coisas. Nós atribuímos valor a coisas pelo momento, pelo estado de espírito, pelo impulso hormonal ou por qualquer sentimento que a gente tenha num dado momento. Quando a gente é criança, a gente não atribui valor à roupinha que ganha no dia do aniversário, porque a gente quer ganhar o presente, o brinquedo. A gente dá valor àquilo que naquele momento é mais importante. O tempo passa e continuamos atribuindo valor e significado a coisas que são relevantes naquele momento. Na adolescência, o cabelo, o nariz, a roupa. Ah, mas o meu cabelo está estranho. Ah, mas eu estou com espinha. Naquele momento da vida, nossa, aquilo é muito importante. Nós crescemos um pouco mais e começamos a atribuir valor ao dinheiro, ao carro, aos bens materiais, ao corpo, à forma. Nas etapas da vida, vamos atribuindo valor a coisas conforme o momento e conforme a nossa maturidade, conforme até mesmo
a nossa condição hormonal. Sabe, queridos, precisamos da ajuda de Deus para que os bens, a matéria, receba o valor devido, para que receba a vida, a energia, o conceito que de fato é necessário. Eu quero te dizer o seguinte: se nós aprendermos por estarmos harmonizados com Deus Criador, nós seremos capazes de dar o valor devido a cada coisa da vida. Devemos valorizar nosso corpo, não devemos? Mas o valor deve ser o valor correto. Não desvalorize o corpo que tem. Não viva também em função do corpo que tem. Devemos valorizar os bens materiais, porque eles têm valor. Mas será que nós vamos dar valor demais a eles? Ao ponto de que vamos atribuir mais valor ao ouro do que à pessoa? Será que mais valor tem o ouro do que aquele homem que garimpa o ouro? Será que mais valor tem a casa do que o construtor que fez a casa? Bem, é necessário aprender com Deus, olhar para Deus, para aprender a atribuir valor correto à matéria. Deus sabe fazer isso. Queridos, eu quero aproveitar esse momento também para te convidar a essa reflexão sobre a vida, para levá-lo a pensar que Deus tem um propósito na criação. Deus é especialista em dar propósito. Se Ele criou todas as coisas e se Ele conhece todas as coisas, significa que Deus tem o manual. Deus sabe, Ele tem a fórmula, Ele tem o caminho para todas as coisas e pessoas. Não é que Deus força em você um caminho, não. Mas Ele pode te orientar e orientá-lo em um caminho que vai produzir realização, um caminho que vai produzir um sentido de propósito e num caminho que produzirá certamente alegria. Faça planos orientado por Deus. Eu quero falar isso do fundo do coração como um convite para você. Siga as instruções bíblicas para traçar os seus planos de vida. Às vezes, a gente está querendo fórmulas mágicas para fazer planos e projetos. Carreira, casamento, lugar onde vai morar, se vai comprar ou não vai, se vai entrar no empreendimento tal ou não vai, se vai fazer isso ou aquilo. O tempo todo a gente está querendo orientação. Bem, leia a Bíblia. Deixe o que já está escrito na Bíblia te orientar. Quando você estiver fazendo planos, além de seguir a orientação bíblica, ore a Deus. Abra seu coração para Deus. Peça para que Deus participe dos seus projetos. Peça que Deus abençoe e dê paz naquilo que está indo na direção certa. Mas peça que Deus feche as portas daquilo que não vai ser bom. Permita que Deus participe dessas etapas. E se você disser assim, Tiago, será que Deus participa? Eu quero te dizer, lembra do Abraão, por exemplo. Abraão tinha um servo. E Abraão estava preocupado com o casamento do filho Isaque. Abraão não queria que ele se casasse com qualquer pessoa, então ele disse para o servo, eu quero te enviar a um lugar onde você vai achar a mulher para o meu filho. Esse servo foi, e pelo meio do caminho ele orou ao Deus Criador dizendo, olha, me guia até a pessoa certa. Sabe o que Deus fez? Deus levou ele até a pessoa certa. Eu quero te lembrar de Jacó, por exemplo. Jacó estava indo para uma terra diferente, fugindo da indignação de Esaú, seu irmão. E pelo meio do caminho, ele faz uma oração a Deus dizendo, olha Deus,
o Deus Criador, me guia por essa empreitada e me abençoa e multiplica recursos. E eu vou ser sempre grato ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus levou Jacó até um lugar, deu a ele uma família e deu a ele prosperidade e recursos. E quando ele volta dando graças a Deus. O servo de Abraão pediu ajuda de Deus para concretizar planos. Jacó pediu ajuda de Deus para concretizar planos. A gente poderia falar de outros, de Salomão e de outros homens bíblicos. Será que você não poderia fazer o mesmo? Será que eu não deveria fazer o mesmo? Talvez nós temos muitos planos, sonhos, empreendimentos que precisam ser colocados aos pés de Deus, para que Ele diga sim, para que Ele diga não, para que Ele nos oriente pelo Espírito Santo, pela Bíblia Sagrada e pelo conselho de pessoas e pelas circunstâncias, se o caminho é esse ou se o caminho é aquele. Porque o Deus que formou você e eu, Ele é um Deus que dá propósito, Ele é um Deus que orienta. Queridos, tenha boas ideias, faça planos, reveja os planos, aproveite momentos de pausa para refletir se de fato você está indo na direção planejada e se você está indo na direção aprovada pelo Criador. E caso você descubra que aquilo que tem feito não é o que você planejou, quem sabe não é tempo de refazer os planos. Se você observar na Escritura Sagrada, na Bíblia, que um caminho que você tomou, ele desobedece à ordem de Deus, por que não fazer desse momento um momento de pedir perdão e de consertar? E se você tem planos e projetos, faça-os bem feito, vá adiante. A vida é uma oportunidade de Deus para que nós possamos cultivar, fazer crescer, administrar, atribuindo valor certo para cada coisa, vivendo em harmonia com o nosso Criador. Deus, Ele deu forma à nossa vida e Ele tem dado capacidade para a nossa vida. Mas enquanto você viver, lembre-se, existe um Criador que quer ser temido, que quer ser o alvo da sua fé e da sua confiança. Reflita nisso, assimile isso e, se necessário, reorganize o caminho. Deus continuará sendo Deus sempre. Mas se você quer viver o melhor que pode, tendo uma vida abençoada, uma vida de paz, viva debaixo da bênção e viva em sintonia, em paz e obediência ao precioso Criador. Vamos orar. Amado Pai, eu rendo graças por essa reflexão e por esse encorajamento. O Senhor sabe, Pai, o que há no coração de cada pessoa. O Senhor sabe que nós costumamos andar por vaidade desorientados de um lado a outro, mas Deus, por favor, guia nossa vida, firma nossos passos, fortalece, Pai, o nosso caminhar, para que possamos viver para a Tua glória em todo o tempo. Deus, ajude-nos a entender a realidade da Tua existência e ajuda-nos, ó Pai, a entender que o Senhor é um Deus que vê, um Deus que governa, e ajuda-nos, ó Pai, a nos humilharmos diante de Ti, vivendo em sintonia com o Senhor, por uma vida de temor, uma vida de confiança e esperança. Ajuda, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa palavra, para que elas venham ver o papel que têm, a responsabilidade que têm,
e nos ajude, Deus, a viver e a aproveitar essa vida preciosa para fazer algo relevante que glorifica Teu nome e que abençoa vidas e que abençoa a criação de forma geral. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembre-se disso. Deus criou tudo perfeito no tempo certo. O homem andou abusando, deteriorando e corrompendo aquilo que é precioso. Mas Deus deu a você e a mim uma responsabilidade. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e disse: domina, multiplica, cultiva. Deus deu a nós uma responsabilidade. Então, ao invés de olhar para o céu e dizer, Deus é culpado, Deus não fez, Deus não age, diga para si mesmo, eu preciso agir. Deus me deu capacidade, Ele me deu suporte, Ele me deu dons e habilidades. Faça análise, assimila, reorganize planos, fale com Deus, busque orientação na palavra de Deus e em pessoas que possam ser uma boa influência. Faça planos, caminhe na direção dos planos, atribua valor certo para as coisas certas e seja uma bênção para o mundo de forma geral. E lembre-se no fim de tudo, a vida é uma dádiva de Deus. Ela não é por acaso, não. Ela não é um fardo, menos ainda, não é. Deus nos deu um privilégio, queridos. E nós temos muita coisa boa para experimentar. E eu creio que se nós permitirmos que Deus nos oriente nesse processo, a nossa vida pode ser cada vez melhor. Viva em paz com Deus. Eu quero te convidar nesse momento. Faça oração. Ore a Deus. Derrame seu coração na presença dEle. Fala o que há dentro de você. Peça que Ele te ajude a refletir sobre sua vida e a fazer planos para que sua vida seja cada vez melhor. E o desejo do meu coração é que Deus te dê uma vida abençoada, onde planos sejam concluídos e onde sua vida possa abençoar outras vidas e que a nossa existência cause um impacto positivo na criação que Deus colocou sob nossos cuidados. Que Deus esteja com você.